Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos conversar sobre a formação da população brasileira. Mas antes de dar início a essa nossa aula, vamos entender um pouco mais sobre nossa história. Vamos aprender. E claro, você precisa saber um pouco mais sobre seus antepassados, porque isso ajuda muito a nossa trajetória ancestral. Mas agora, prepare-se para fazer uma viagem. Então, vamos dar início comentando sobre a diversidade da população brasileira. Essa diversidade é um resultado de séculos de miscigenação, principalmente indígenas, africanos e europeus. Mas, é claro, que muito dessa miscigenação, ligadas aos povos indígenas e os africanos, foi feito por meio de violência dos europeus. Mas essa diversidade se reflete nos aspectos culturais, como por exemplo na língua, que é portuguesa, mas possui muitas palavras de origem indígena e africana, e as religiões, a cultura, a música e também as características físicas das pessoas, como por exemplo a cor da pele, dos cabelos e também a fisionomia. Tudo isso faz parte dessa diversidade do povo brasileiro. E nas pesquisas realizadas pelo Censo Brasileiro, na categorias raça ou cor, cada pessoa pode se autodeclarar branca ou parda, preta, amarela ou indígena. Agora eu queria falar um pouco mais, especificamente, com vocês, sobre os povos indígenas, que, apesar de perseguidos e quase dizimados ao longo do tempo, o censo de 2010 apontou que a população indígena brasileira era de quase 900 mil indígenas, pertencentes a 305 etnias. A população indígena se concentra principalmente na região norte do país. Agora, eu queria comentar um outro detalhe sobre a população indígena. Aproximadamente 58% dos indivíduos que se declaram indígenas no censo de 2010 habitavam terras indígenas, e algumas áreas foram reconhecidas pelo governo brasileiro como ocupação legal dos povos indígenas. Quando o governo tira parte das terras dessa população indígena, ele muitas vezes está tirando parte do sustento dessa população, porque o povo vai ter menos espaço ali para cultivar o seu alimento. E isso também gera vários outros conflitos e problemas para essa população. Existem também dezenas de parques e terras indígenas reconhecidas no Brasil, que ajudam a preservar os 270 idiomas, muitos dos quais correm risco de desaparecer, além, é claro, de outras riquezas culturais e costumes tradicionais desses povos, que correm risco também de desaparecer. Isso é uma perda muito grande para o nosso país. Agora, eu queria comentar com vocês sobre os povos africanos. Então, entre ali, o século XVI e o século XIX, cerca de 4 milhões de africanos, de diferentes grupos étnicos. Mas calma, você sabe o que é etnia? Etnia seria um coletivo, um grupo ou mais, que por meio de algumas características específicas, ele se diferencia de um outro grupo. Mas quais são essas características? A cultura, religião, o idioma e os seus hábitos e costumes, mas principalmente a sua origem, a sua história. Deu para entender esse conceito de etnia? Mas agora, vamos voltar ao tema central da nossa aula. Então, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4 milhões de africanos, de diferentes grupos étnicos, foram trazidos ao Brasil como escravos para trabalharem nas lavouras de cana, de açúcar, de tabaco, na mineração e em várias outras atividades econômicas. Muitos aspectos do cotidiano do povo brasileiro têm origem nesses grupos e que vieram da África, incluindo os estilos musicais,
artísticos, os costumes culinários, as manifestações culturais, religiosas, além de diversas palavras que usamos no nosso dia a dia. Os brasileiros que descendem de povos africanos são considerados afrodescendentes. E, infelizmente, muitos ainda sofrem com o preconceito racial, que é a discriminação em virtude da raça ou da cor da pele. E isso é um imenso problema que deve ser combatido por todos nós. Agora, eu queria comentar com vocês sobre os imigrantes. No geral, grande parte da população brasileira é formada por descendentes de pessoas vindas de diferentes partes do mundo. A chegada dos imigrantes ocorreu de maneira mais intensa entre meados do século XIX e meados do século XX. Foi quando muitos europeus e asiáticos chegaram ao país. Nas regiões onde esses imigrantes se estabeleceram, podemos notar ali as influências deixadas na paisagem, nas arquiteturas, em várias outras características daquela região. Quando as pessoas deixam o seu local de residência para morar em outra localidade, é quando elas realizam uma migração ou movimento migratório. E existem dois tipos básicos de migração: a migração externa, que ocorre quando a população se desloca de um país para outro, e a migração interna, que ocorre quando a população se desloca dentro de um mesmo país, seja de uma região para outra, conhecida como interregional, ou seja, dentro de uma região que é intrarregional. São diversos os motivos que levam as pessoas a migrar, como por exemplo, as dificuldades econômicas em busca de oportunidade de trabalho, como também as guerras e também as perseguições políticas ou religiosas, além das adversidades naturais, como por exemplo, as secas prolongadas, as enchentes duradouras e a pobreza. Enfim, as migrações internas do Brasil, elas começam a ocorrer, principalmente após a independência do Brasil, e o período de maior migração externa se deu no século XIX e XX, quando o país recebeu um grande número de imigrantes europeus e asiáticos. Muitos imigrantes, eles vieram ao Brasil para trabalhar em fazendas, como por exemplo, os italianos, que em sua maioria se dirigiram para trabalhar nas plantações de café. Outros vieram para fugir de conflitos e das guerras que estavam acontecendo em seus países, como por exemplo, os japoneses, que hoje estão mais concentrados no estado de São Paulo. Agora, eu quero comentar com vocês, de forma bem resumida, as migrações internas no Brasil. Atualmente, milhões de brasileiros vivem fora do seu estado, do seu município e nascimento da sua origem, pois muitas migrações internas ocorreram no Brasil durante os meados do século XX. Entre 1940, ocorreram diversos deslocamentos populacionais entre o Nordeste para a região Sudeste, principalmente entre os anos de 1960 e 1980, em direção às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E essas cidades, elas concentravam o maior número de indústrias e oportunidades de trabalho. Mas, a partir da década de 50, com a aceleração do processo de industrialização, muitos moradores da zona rural deixaram o campo rumo à cidade. Esses trabalhadores rurais, eles buscavam ali emprego e melhores condições de vida, porque além de viver em péssimas condições, o acesso à propriedade da terra era muito difícil. E esse movimento migratório do campo para a cidade é denominado como êxodo rural. Entre 1960 e 1990, as regiões do Centro-Norte e Oeste também receberam nordestinos, atraídos pelas atividades extrativistas ou pela esperança de adquirir lotes de terra na região da Amazônia. E um grande número de agricultores vindos do sul do país se estabeleceu
nos estados do Acre, do Mato Grosso do Sul e também de Rondônia. A partir de então, e de alguns incentivos do governo, e também doações de lotes de terra. A construção da capital do país, Brasília, inaugurada em 1960, e também a criação da Zona Franca de Manaus, contribuíram muito para o crescimento dos fluxos migratórios em direção a essas duas cidades. Então, nesse vídeo, conversamos sobre as características da formação brasileira. Eu espero que vocês tenham entendido todas as características, o conceito de etnia. Não se esqueça de agradecer pelo conhecimento e deixar o seu agradecimento e a sua sugestão para um próximo vídeo. Até a próxima!